muito boa noite a todos e todas. Família Inspira Líder. Hoje, terça-feira, um dia muito especial, Dia Internacional da Juventude. E, como havíamos comunicado de forma antecipada, que haveríamos de estar presentes como um gesto de celebração à juventude mundial, à juventude moçambicana, à juventude de Nampula em particular, em especial, na verdade. Então, estamos aqui nessa live, meus caros irmãos, Inspira Líder, caros jovens, por um propósito especial. Primeiro, celebrar esta data, junto com todos vocês, jovens, Inspira Líder, irmãos e irmãs. Também aproveitar essa oportunidade para poder partilhar para com todos vocês, nossos seguidores, fiéis da Inspira Líder, sobre a experiência que tivemos na viagem de trabalho educativo e formativo no distrito de Malema. Como vocês sabem, comunicamos anteriormente que havíamos marcado duas atividades para Malema. A primeira para o centro de internato, a segunda para a escola secundária Eduardo Silva Mihia. E as atividades correram bem, graças a Deus, tivemos a bênção de Deus, correu tudo bem. Mas sem alongar, porque irei falar durante a live. Primeiramente, o que é 12 de agosto? O que isso representa para a juventude? Começar a dizer que o dia 12 de agosto foi estabelecido ou instituído pela Organização das Nações Unidas no dia 12 de agosto de 1999, com o objetivo de o mundo parar, celebrar a juventude, o mundo parar para se lembrar da força motriz, da força da humanidade, porque a força do homem, a força da humanidade reside na juventude. Então foi em prol disso, que era para emancipar a juventude, que é para deixar o jovem, num dia como hoje, refletir sobre a sua visão da juventude, que visão a juventude quer para o mundo. Então, uma data como hoje, 12 de agosto, é exatamente para isto, para refletirmos como jovem o que somos. Quem somos nós, a juventude do mundo, de Moçambique, de Nampula, de Nacala, de Malema, de Angola? Quem somos nós como juventude? E o que representamos? Como jovens, o que representamos para a nossa comunidade? O que representamos para a nossa sociedade? O que representamos em especial para a nossa família? Porque não adianta ser um jovem extraordinário querer representar o mundo ou a comunidade sem antes representar a família, porque a família é onde começa a sociedade, a comunidade. Então, o que a juventude representa na família? Terceiro, e o que podemos fazer para transformar o mundo, para transformar a nossa comunidade, para transformar a nossa família? São esses três pontos que um dia como hoje, 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, nos chama a refletir. Quem somos nós? O que representamos? E o que podemos fazer para transformar o nosso mundo, a nossa comunidade? Esse é o ponto crucial e importante para refletir um dia como hoje, Dia Internacional da Juventude. Olha, há uma coisa interessante, muita gente jovem como nós não tem noção sobre este dia. Apenas foram pegos de surpresa, porque até ontem estamos a trabalhar com a ONA TV numa reportagem que interpelamos jovens, entendam, jovens estudantes, jovens acadêmicos, que não faziam a ideia do que era dia 12, Dia Internacional da Juventude. Para além de não saber o que essa data significa, é também não saber, falar por suas palavras o que representa um dia em que o mundo para comemorar ou para celebrar a juventude.
Uma pessoa não saber se explicar por que é que o mundo pode parar de celebrar a tua fase. Você não saber explicar. Mas claro, é normal, porque a falta de informação. Falta de informação por parte da juventude, né, que também é obrigada a buscar o conhecimento, a se informar. Por essa razão, a Inspira Líder, esse é o nosso trabalho de ativismo social, de inspirar, de transformar os jovens a liderarem as suas próprias vidas, a liderarem a sua própria comunidade. Então, já falamos sobre o que é o dia de hoje, dia 12 de agosto, o que isso representa. Se estás aí, manda um comentário, uma pergunta sobre o que tu gostaria de saber, alguma dúvida, que isso ajuda bastante para o nosso canal, para a juventude de Nampula, para o nosso canal da Inspira Líder. Então, desculpa, podem ouvir aí alguns sons, estamos num estúdio aqui no centro da cidade de Nacal, né? As condições ainda estão a ser numa fase de começo, porque a juventude é isso, tem que criar condições para o seu próprio trabalho. Então, falar sobre as palestras que nós realizamos, né? Palestras é outra forma de se referir a uma palestra é atividade formativa educativa que a Inspira Líder realizou semanas atrás no distrito de Malema. Então, como é que foram essas atividades? Estamos aqui, eu quero saber o momento de preparação, planificação. Dizer que tivemos uma semana, 2 semanas antecipadas para podermos nos preparar para essa atividade, porque recebemos uma comunicação, um convite da direção dos serviços distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Malema, para já agradecer àquela instituição pela abertura, por essa proposta, foi muito boa. Nós agradecemos, deu para fazer o trabalho em perfeitas condições. Também agradecemos a repartição da Juventude, Cultura e Desportos de Malema pela aceitação, pela recepção também. E agradecemos em especial a Ubuntu Educacional na pessoa da Cristiane Maia, a educadora, a doutora Cristiane Maia, que tem sido muito prestativa, muito atenciosa com a Inspira Líder, com o nosso projeto de iniciativa juvenil, educativa e comunitária. Ela fez uma coisa muito maravilhosa, que eu pouco esperava, não é? E no momento em que estávamos já preparados para ir para lá, foi um tempo em que fomos convidados a fazer uma seleção de material bibliográfico, do qual iríamos levar a Malema para, mais do que fazer uma palestra, mais do que reunir jovens e apenas falar, dar um presente, dar um brinde, não é? De que, para representar que a semente foi lançada em Malema e também foi regada. Lançamos a semente, que é a conversa, o bate-papo que nós trouxemos. E também regamos com um material bibliográfico para ajudar os jovens a terem mais conhecimento através daquele material, daqueles livros que nós partilhamos. Então, esse foi um momento de preparação. Nos preparamos bem e uma das coisas importantes foi a situação financeira de mobilidade para chegar até lá. E tivemos uma preparação satisfatória. Batemos as portas foram abertas, graças a Deus. E para Malema nós preparamos 2 palestras. A primeira, como ser e estar na escola, organização. O teu comportamento hoje molda o teu futuro amanhã. Levamos esse tema para os estudantes do centro internado. Por que levamos esse tema? Porque por entender que estudantes jovens que vivem no centro internato têm uma sensibilidade enorme de como devem conviver em comunidade. Porque primeiro elas estão a viver o seu dia a dia dentro de uma instituição, dentro de uma organização, que é o centro internato. Uma organização que vem regulada por seus estatutos, com seus regulamentos internos. Então, as crianças estão lá, os jovens estão lá todos os dias. Então, como elas
devem estar nessa realidade do seu dia a dia, lidando com uma organização. É diferente do jovem que vive na comunidade. Claro, na sua casa tem leis, os seus pais têm leis, mas não é tão parecido com alguém que está numa instituição, num centro internato, onde há um controle cerrado. Então, como se ele estar naquelas situações? Hoje, o comportamento que este jovem tem no centro internato, tem dentro da organização, vai refletir o seu futuro, vai refletir que tipo de cidadão ele vai ser, que tipo de profissional ele vai ser amanhã. Trouxemos essa. E também, para a escola secundária, tivemos lá um tema sobre a juventude e a força interior. Porque sabemos que Malema é um distrito do interior, né? Distrito de fora, em outras palavras. Então, as pessoas do interior têm aquela concepção de que para fazer a diferença na sua comunidade, para mudar as suas vidas, devem fazer mobilidade e ir para a cidade. Então, foi por aí que o nosso bate-papo foi para despertar no jovem que não precisa necessariamente pensar que tens que ir para a cidade para começar algo novo. Porque existe algo dentro de você que é a força que causa a coisa nova. Que é a força interior que você tem, a força interior que cada jovem tem para transformar a sua realidade, para implementar as suas iniciativas, para buscar coisas novas para a comunidade. Se vocês forem perceber, grandes mudanças foram pessoas que tinham poucos recursos e poucas condições que originaram grandes mudanças. Olha alguma coisa que pensei agora. Poucos recursos, poucas condições, mas muita força interior. É tudo que uma pessoa precisa. Então, para essa viagem de Malema, também precisou muita força interior para a Inspira Líder, porque tivemos que superar muitas limitações, tivemos que superar muitos obstáculos, até muitos momentos em que estávamos a angariar fundos para essa viagem, sofremos muitas críticas de pessoas que até não deviam, de pessoas que, quando se deparam com iniciativa educativa, iniciativa juvenil, devem olhar com bons olhos. Já imaginou? Nós submetemos uma mensagem a um grupo de estudantes da UCM. Explicamos a iniciativa, Inspira Líder, explicamos a nossa missão, que vamos nos locomover para um distrito com finalidade educativa e formativa para aqueles jovens. Então, a reação que tivemos naquele grupo sobre por que nós postamos aquele pedido de apoio, por que nós não pedimos apoio às próprias organizações que nos solicitaram, foram esses obstáculos, essas limitações, que em algum momento podiam desmoralizar, mas não, nós tivemos uma força interior muito grande, porque nós, como jovens da Inspira Líder, percebemos que, às vezes, nem sempre devemos depender de que as organizações, o governo, ou seja, quem for outras terceiras pessoas, devem criar condições para nós fazermos o nosso trabalho. Há certas ocasiões, há certas missões, há certos propósitos que, por iniciativa própria, nós buscamos materializar, buscamos realizar na nossa comunidade. Pedimos apoio, mas se não houver apoio, a gente busca iniciativas, outras formas de materializar, porque sabemos que o propósito é maior. O bem que nós queremos é muito mais do que bens materiais, do que dinheiro. Então, vamos atrás daquilo que nós acreditamos. Então, as palestras foram muito boas. O Centro Internato nos recebeu de forma espetacular. Estivemos lá no anfiteatro. E o mais incrível, a reação dos jovens foi extraordinária. Durante a nossa palestra, houveram testemunhos, houveram confissões, houveram solicitações de que aquilo não podia parar por aí, devemos voltar mais vezes. Não há melhor coisa mais bonita do que dar de cara com alguém que te agradece pela tua presença, pela tua mensagem, que reconhece a ignorância que tinha antes de ouvir o que você trouxe, que você acabou de dizer, e reconhecer que antes do que você acabou de dizer, eu não tinha esse conhecimento, a partir de agora, conheço isso, já mudou a minha percepção, já mudou a minha vida. Não há dinheiro que pague isso, meus irmãos. Não há nada que pague isso. Então, acredito que toda a força interior de um jovem, toda a missão, o propósito que o jovem tem, quando se basear em propósitos maiores, é muito positivo. Tivemos um feedback bom. E no final da palestra,
brindamos a instituição, mais do que chegar a falar bonito, mais do que chegar a querer aparecer uma das pessoas, porque não é esse o nosso objetivo, não é querermos ser vistos como as pessoas que falam e que aparecem com isso, não. Brindamos aquela instituição por nos receber, brindamos com material educativo para aqueles jovens que estão naquele centro internato. Terminada a palestra, eles pediram uma sessão de fotos, abraços, foi algo espetacular e muito bom. Também no dia seguinte fomos, já no dia 1 de agosto, começamos o mês com muita força, muita garra, com a nossa palestra na escola secundária. Também foi extremamente excepcional, foi brilhante a recepção que nós tivemos por parte da direção, por parte dos alunos. Também houveram dúvidas, houveram questões, curiosidades por parte da juventude. Isso é espetacular. Demonstrou-nos que os jovens recebem a mensagem, percebem a mensagem, querem fazer parte de iniciativas que visam a mudança social, mudança interna do jovem, daquilo que é a nossa crença. Isso foi muito maravilhoso. Também oferecemos um material bibliográfico presenteado pela Ubuntu Educacional àquela direção, àquela instituição, escola secundária Eduardo Silva Mejia. Foi espetacular. Também fizemos lá fotos a pedido dos estudantes, a pedido da direção. Isso foi bom. E o passo a seguir, quando terminamos a palestra, foi de demonstrar agradecimento pela recepção, pela abertura, tanto como das direções, tanto como do Serviço Distrital de Educação, tanto como a repartição da educação, juventude e cultura. Agradecemos, compomos alguns relatórios para eles poderem perceber o que nós íamos fazer, que fizemos bem feito, apresentamos todas as provas das nossas atividades. E agora, o que aprendemos nesse todo o processo? Aprendemos que existe um poder enorme nas alianças e nas parcerias. Quando as pessoas se levantam e fazem uma parceria por um bem maior, por um bem comum, existe um poder tremendo do efeito dessa parceria. E nós experimentamos isso, a parceria que tivemos com a Ubuntu Educacional, com a direção de educação do Distrito de Malema, com a repartição da juventude, com o centro internato, com a escola, que abraçaram a causa e fizeram-se parceira da Inspira Líder e trouxe um impacto tremendo positivo. Então, há sempre um poder enorme nas alianças, nas parcerias que nós fizemos. Se tu queres fazer parte da Inspira Líder, comente aí, mande uma mensagem, liga para nós, que vamos te encaminhar. A segunda coisa que nós aprendemos nessa digressão dos nossos trabalhos é comunicar os resultados de cada atividade. É sempre bom e importante comunicar os resultados de uma atividade para os seus parceiros. E nós estamos até agora preparando e produzindo comunicações oficiais para as instituições que nos receberam. Já fizemos isso com o Serviço Distrital, já fizemos com a repartição da juventude, e eles adoraram, ficaram maravilhados, como se nunca tivessem visto uma iniciativa tão flexível e tão impactadora como a Inspira Líder, que nós fizemos hoje. Agradecemos e damos todo o louvor ao nosso Deus, Criador de tudo e de todos. Então, é muito importante sempre comunicar o resultado das atividades que realizamos, das iniciativas que nós realizamos, razão pela qual estamos aqui no Facebook comunicando a vocês, nossos seguidores, Inspira Líderes, jovens e mulheres, o resultado daquilo que foi a palestra, a viagem para Malema. E a terceira coisa mais importante que aprendemos é que nem sempre as oportunidades vêm com todos os recursos. Nem sempre a oportunidade que aparece sem recurso. E o que é que faz a diferença nessa situação? É a persistência, porque a persistência abre portas maiores. Nós vivemos isso, tivemos a solicitação de ir para Malema fazer essa palestra.
mas não tínhamos nem recursos, nem as pessoas que nos pediram para ir lá, não nos disseram nada, e nem nós não tivemos nada, mas não choramos, não lamentamos, o que fizemos, nós persistimos, porque entendíamos a missão, entendíamos o propósito, entendíamos o que é que nós estávamos a trazer para aquela juventude. Aliás, uma das coisas também maravilhosas que aconteceu é que a juventude de Malema pediu, né, até quase brincou, nós acabamos criando um grupo do WhatsApp da Inspira Líder MOS. Temos um grupo do WhatsApp. Se tu queres fazer parte desse grupo, põe aí o teu contato que serás direcionado. Então, é isso. Nem sempre as oportunidades vêm com os recursos, mas a persistência abre as portas. E é isso que nós estamos a viver, e é isso que a juventude deve ter em sã consciência de que deve tomar iniciativas, buscar seus objetivos, mas nem sempre é com recursos, mas com persistência, com coragem, com força interior. E o que nós aprendemos também com a palestra da escola secundária, quando falamos da força interior, e isso motivou bastante a Inspira Líder. Por quê? Porque a força interior que existe na Inspira Líder é de continuar a servir, a inspirar a juventude, inspirar a comunidade, mesmo em meio de críticas de mal-entendidos. Porque o que é força interior? Força interior é aquilo que resta quando todo mundo diz não vai dar certo, não tem como. Quando tudo diz para você desistir, quando tudo diz para você ficar, quando tudo diz que você não vai conseguir, aquilo que sobra a dizer que continua, tenta, vai em frente, isso é força interior. E todo jovem precisa disso. Eu preciso disso, eu precisei disso para até hoje estar aqui a comunicar. Então você também precisa dessa força interior, que é a base da Inspira Líder. Continuar a servir e a inspirar a comunidade, mesmo que diga o quê, mesmo que faça chuva, faça sol, com ou sem recursos. Essa é a nossa força interior de continuar a inspirar. Ver os desafios como parte do processo. Ver os problemas como parte do processo, do caminho para o alcance do propósito. Todas as coisas, dificuldades que nós enfrentamos, que nos falaram para essa missão acontecer, contribuíram, fizeram parte do processo para chegar a Malema. Então, até aqui, penso que é tudo, as palavras não chegam, não existem palavras suficientes, não tenho expressão própria para dizer o que eu senti, o que eu experimentei, o que eu vivi. Mas foram desafios bem superados, fomos a Malema para ensinar e aprendemos bastante de que valeu a pena ter chegado lá, servir aquele povo, inspirar aquele povo, mesmo no meio de críticas que estávamos a receber anteriormente pelas pessoas, pelos outros que mal compreendem a nossa missão, que mal compreendem o nosso propósito. A nossa live fica por aqui. Beijos e abraços para todo mundo. Continuamos juntos. Tchau.